Estou aqui no centro de Katmandu. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31 e o verso 32. Você que não tem a sua Bíblia, está na tela, você pode acompanhar. Diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém. Se eu posso lhe pedir mais uma vez, sem lhe cansar, para você fechar os seus olhinhos, por favor. Paizinho, mais uma vez, me comunico contigo através desse instrumento, para pedir a tua bênção, a tua graça sobre todos nós. A tua palavra há de ser falada aqui agora, e eu quero nada mais, nada menos do que falar, Pai. E enquanto eu estiver a falar, o teu Espírito pode nos ensinar, pois tudo que posso fazer é apenas falar. Mas o ensino, disse Jesus, teu Filho, que é o Espírito Santo que nos iria fazer. E nós nos submetemos a Ele. Que Ele nos dê esta noite aquilo que o nosso coração precisa. E que cada pessoa que está aqui, Paizinho, possa ser absorvido pela tua palavra e absorver cada palavra que sair de minha boca. Que seja esta guiada pelo teu Espírito, como uma flecha incendiária, enquanto nossos corações se tornam palha seca. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esta cena na qual nós lemos o texto, onde Jesus cita estas frases de um sermão que ele estava a proferir, embora fosse um sermão bem curto. Esta cena não começou exatamente aqui. O sermão que começa no verso 23 não tem sua base exatamente nesses versículos, mas ele começa um período bastante extenso antes desse acontecimento aqui. Acontece exatamente 2 a 3 semanas antes desse evento, de modo que aqui, nessas circunstâncias, o Senhor Jesus expõe a sua palavra, e para que você entenda o porquê que ele está dizendo isso, e para quem ele está dizendo isso, e o que Deus traz de resposta a isso, eu preciso tentar te levar nesse cenário, nessa construção do tempo e da história em que Jesus estava. Nesse capítulo 12 do Evangelho de João, trata-se dos últimos literais dias de Jesus. Era, portanto, a última semana dele. Ele já estava com os seus discípulos sendo preparados para esse fim. Era provavelmente entre domingo ou segunda-feira da última semana de Jesus. Somos sabedores de que a sua última semana foi passada em torno de Jerusalém, nas imediações de Betfagé e de Betânia. Portanto, para chegar nessa cena aqui, tudo se desencadeou há quase um mês atrás, justamente por ocasião da morte de Lázaro, onde Jesus vem de onde estava, de Betsaida Július, e vem até a região de Betânia, e ali ele levanta Lázaro dos mortos, como todos vocês sabem, depois de 4 dias de morto. Depois desse milagre extraordinário, a fama de Jesus, que já era volumosa, já era grande, ela ainda se tornou gigantesca. As pessoas que estavam no dia em que Lázaro ressuscitou, se tornou o veículo de propaganda mais vital e mais importante dos últimos dias do ministério de Jesus. Entre aqueles que estavam junto ao túmulo de Lázaro, não estavam apenas os que gostavam de Jesus, mas estavam também aqueles que achavam que Jesus veio com outras intenções. E esses foram ter com os fariseus e com alguns sacerdotes do templo, a saber, um homem chamado Caifás.
E tendo com esse sacerdote expôs tudo o que Jesus havia feito, de imediato Caifás convocou uma reunião do Sinédrio, que era das pessoas importantes, os governantes de toda a Judéia de então. E nessa reunião do Sinédrio eles conversaram sobre o assunto, e a pauta e o tema era exatamente o que Jesus fazia. E lá eles argumentaram dizendo: ele vem fazendo cada vez coisas maiores, não apenas em quantidade, mas também em grandeza de milagre que ele está a fazer. E um desses argumentos foi: se permitirmos que ele continue fazendo grandes coisas como ele está fazendo, vai chegar um dado momento que ninguém vai segurá-lo. A própria multidão vai se aglomerar a ele, daqui a pouco Roma se junta a ele, e a gente perde não apenas o nosso comando, eles dizem isso, como vamos perder também o governo da Judéia para Roma. Diante disso, eles intentaram um plano, dizendo, no capítulo 11, eles argumentaram assim: é melhor a gente dar um jeito de matar a ele. E outro, no meio da reunião, disse: mas o Lázaro continua vivo. Ele foi ressuscitado e ele é a testemunha vital de que ele estava há 4 dias morto, e a fala dele convence a milhares de pessoas. Então eles disseram: vamos matar a Lázaro também, porque afinal de contas, vamos eliminar o foco. E procuraram desde então meios de prender Jesus. E Jesus, sabendo disso, preferiu se retirar a uma região deserta de Cesareia, para que lá pudesse com os seus discípulos pregar a palavra aos moradores daquela região e se ocultar, porque sabia Jesus que ainda não era a sua hora, não era o dado momento em que ele deveria ser preso. Então, como não iria resistir coisa alguma, ele simplesmente preferiu se ausentar. E nesse momento de ausência, que durou aproximadamente 3 semanas, as pessoas o procuraram em todos os lugares. Comitivas e mais comitivas começaram a procurar Jesus. A fama da ressurreição de Lázaro se tornou tão grande que alcançou partes da Ásia, inclusive da Grécia. E gente que morava na Grécia veio a Jerusalém para poder também ouvir e saber acerca desse milagre. Talvez alguns gregos fossem até bons gentis e que tivessem uma crença real em Deus, também vieram para Jerusalém para procurar por Jesus. É sabido que nesse período, buscas não apenas dos perseguidores, mas também de muitas famílias carentes iam atrás de Jesus, mas não conseguiam achá-lo. Então o murmúrio que se acontecia dentro de Jerusalém é: será que ele vai vir para a festa da Páscoa? O assunto em todos os quadrantes, em todos os lugares, nas lojas, nos botequins, em tudo que tivesse, era essa pergunta: será que ele vai vir para a festa? E isso chegou também aos sacerdotes, e eles começaram a arquitetar plano, como quem diz: ele veio todos os anos, e certamente esse ano ele vai vir também. Então vamos deixar tudo preparado para que ele venha, e a nossa equipe esteja posta junto a ele, para tentar capturá-lo em palavras, em mecanismos de prisão. É por isso que na última semana de Jesus, ele foi tentado pelo menos 7 vezes, para que se pegasse por meio de uma falha, de uma palavra qualquer, e pudesse ter argumento contra ele para o prender. Justamente porque eles temiam a multidão que amava Jesus e que estava com Jesus e que andava com Jesus em todos os lugares. Então, à medida que ele decide voltar a Jerusalém, mas agora sabendo ele que a sua última semana é justamente a semana vital, e a semana na qual ele vai dar os sermões mais importantes, que você percebe do capítulo 12 de João até o capítulo 17. Esses capítulos todos tratam dos sermões mais importantes de Jesus dado aos discípulos, como que preparação para o dia final, o momento enquanto ele irá se despedir para a cruz. No Evangelho de Mateus, é exatamente do capítulo 22 em diante que você vê a última semana de Jesus sendo narrada por ele através dos fatos. No Evangelho de Lucas é do capítulo 19 em diante. Do Evangelho de Marcos é do capítulo 14 em diante. Você descobre Jesus falando isso. E quando ele decide voltar para Jerusalém, junto com seus discípulos, suas famílias, e no caminho milhares de pessoas se juntam a Jesus para estar com ele, e eu imagino que era uma experiência magnífica poder caminhar ao lado dele. Certamente era gostoso poder ouvir o tom de sua voz, e quem sabe até acordar pela manhã e ouvir o acordar de Jesus com uma boa mensagem. Certamente era bom. E à medida que ele passava nas vilas, as pessoas pegavam carona junto a ele para chegar em Jerusalém. E quando ele chega, já tem uma multidão enorme que vem acompanhando ele, mas tem uma multidão ainda maior esperando Jesus nos arredores de Jerusalém. A notícia que ele irá chegar vem rápido e vem adiante dele. Perceba
que logo que chega na região próxima a Betânia, ou é chamado de Betfagé, Jesus diz aos discípulos: nós vamos entrar em Jerusalém, e tem que se cumprir a palavra de Deus. Então ele chama Pedro e João, e ordena que eles vão adiante e procurem um homem, e esse homem certamente vai obedecer em tudo aquilo que Jesus previamente diz, para que ele empreste um filhote de jumenta que estava amarrado em um determinado lugar, como você sabe a história. E eles chegaram lá, falaram com o proprietário, e esse cedeu o animal, o veículo de então, e o trouxe até Jesus. E à medida que Jesus pega aquele jumentinho, coloca os vestidos sobre ele, e Jesus monta naquele animalzinho e começa a descer o Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém. Enquanto ele está descendo o Monte das Oliveiras, as pessoas estendem no chão os seus vestidos para que o cavalinho passe por cima carregando Jesus. E elas começam a bater palmas, a gritarem e a cantarem em alto bom som, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E à medida que seu cântico vai crescendo, vai aumentando, vai incomodando os fariseus e os saduceus e os agentes do sacerdócio que ali estavam. E estes procuram falar com Jesus e diz: tudo bem que o senhor está indo para Jerusalém, mas não dá para conversar com essa gente toda, para que eles não gritem tanto, para que eles façam menos barulhos, para que eles cantem menos. Jesus olhou para eles e disse: se eu pedir para eles se calarem, essas pedras que estão aqui se levantarão e clamarão. Então o povo continua a sua festa, o seu louvor em alto e bom som, porque creio que é exatamente isso que faria qualquer pessoa que estaria na presença de Jesus, ou qualquer um de nós aqui esta noite, que se estivesse no lugar deles, também entoaria o mesmo em alto e bom som, cânticos de louvores ao Senhor. Afinal de contas, estava entrando em Jerusalém o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e eles tinham razão para isso, assim como nós aqui também temos razão para isso. Perceba que à medida que ele desce o Monte das Oliveiras, e ao longe ele vê, cerca de 4 quilômetros, ele consegue ver Jerusalém. E à medida que ele vê Jerusalém, a Bíblia diz que imediatamente Jesus, olhando aquela cidade, ele parou com a multidão, levantou os seus olhinhos e, olhando para a cidade, chorou e balbuciou algumas palavras. E Lucas narra essas palavras de uma forma tão correta, tão maestral, tão perfeita. E ele retrata o sentimento de Jesus para com essa cidade. E eu tento mostrar isso para você. Lucas, no capítulo 19, ele diz isso. Quando Jesus chora, ele diz assim: se tu conhecesses ao menos esse teu dia, o que a tua paz pertence. Chorando sobre a cidade, ele cita essa frase: Jerusalém, se tu conhecesses ao menos esses teus dias. Mas agora os seus olhos estão encobertos. Então ele libera uma palavra profética e diz: mas dias virão sobre ti, nos quais os teus inimigos te cercarão em trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão sobre ti ou em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da visitação. Clamor sai da alma de Jesus. E esse choro de Jesus me faz entoar na minha mente apenas 3 palavrinhas: o que ele diz: neste teu dia. Isso me faz lembrar que é algo muito importante. Faz lembrar do que o profeta Daniel citou em uma de suas extraordinárias profecias, e você pode acompanhar, se você quiser, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, onde a Bíblia começa a narrar o que ele chama de semanas proféticas, ou 70 semanas sobre Israel. Perceba o que Daniel profetiza de maneira tão corajosa e cheia de autoridade. Ele diz assim no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O verso 25 diz: sabe e entende, desde a saída
saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Permita tentar te dizer o que Daniel está profetizando aqui e o que tem a ver com o que Jesus está dizendo nesse texto. Ele está falando que 70 semanas estão determinadas sobre Israel a partir daquele tempo, ou seja, são semanas de anos, são portanto 490 anos determinados sobre Israel, anos proféticos. Então estabelece o Senhor 70 semanas de anos proféticos, totalizando portanto 490 anos. Perceba que ele diz 62, depois mais 7 semanas, ou 7 semanas e 62 semanas. Ele divide esses dois estágios, totalizando portanto 69 semanas. Por quê? Porque desde a saída da ordem aconteceram 7 semanas, 49 anos, uma pausa, e inicia portanto mais 62 semanas, totalizando um período total de 483 anos. Nesses 483 anos, desde a saída da ordem até o dia de Jesus, perceba, o dia que começou foi dada a ordem. O que é a saída da ordem? Para edificar, restaurar a Jerusalém que havia sido destruída por Nabucodonosor, e agora a ordem de Ciro era para restaurar a cidade, reiniciar a construção. Desde essa ordem dada por ele, então começa a contagem de Daniel, exatamente num período distante de 14 de março de 445 a.C. E somando esse período todo, até o que Jesus diz, neste teu dia, que foi no dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, completando exatamente 483 anos. Jesus diz, nesse teu dia, são 173.880 dias contados, desde a saída de Israel até o dia que Jesus entra em Jerusalém. É por isso que ele cita, nesse teu dia. Isso é importante para ele, porque agora marca não apenas o fechamento dessas 69 semanas, mas também marca o início de um período no qual seria a igreja, e que marca o espaço profético até a última semana das 70, a saber, a grande tribulação. Então ele marca a partir de agora, ele diz, agora não há mais o que segurar. A partir de agora está determinado o fim. A partir de agora começa a contagem regressiva para os dias do fim. Por isso ele chama Jerusalém como que um pai que queria agarrar os seus filhos, abraçar, e chora sobre ela, um coração quebrantado. Em meio a esse choro ele continua, e os louvores vão aumentando, entrando na cidade. E aí ele procede toda aquela situação ao chegar no templo e expulsar os mercadores que estavam lá dentro. À medida que ele faz isso, vai acumulando a raiva daqueles que o queriam prender, a saber, os sacerdotes e os escribas. Perceba que Jesus está rodeado de pessoas. Ele não tem momento algum que está só, senão quando ele vai para o Monte das Oliveiras, e lá ele se esconde em meio aos arbustos, junto com os discípulos, para orar. É nesse momento crucial que Jesus consegue ajuntar e buscar forças em Deus, para ao longo dos dias desgastar diante das demandas que viria. E agora, depois dessa festa toda, as pessoas ainda continuam o questionando, e ele decide voltar para a região de Betfagé e ali ficar com seus discípulos próximos a Betânia. Só que nesse interim, a cidade está num burbúrio só, porque está dividida entre aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele. Existe uma porção que andaram com ele, mas não conseguiam crer que ele era o Messias. É por isso que ele chora, porque as pessoas não conseguem crer nele, mesmo ele fazendo o que fez. Se você andar um pouquinho adiante, você vai perceber que não era um problema só das pessoas. Os próprios discípulos tinham dificuldade em crer que ele era Deus. No capítulo 14, por exemplo, no versículo 4 até o 6, você vai ver o diálogo de Filipe com ele, dizendo: Senhor, mostra-nos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele disse: Senhor, mas nós não sabemos o caminho. Ele diz: eu sou. Então Filipe faz uma afirmação, um pedido muito ruim, de: Senhor, mostra-nos o Pai.
E ele diz: mas eu estou convosco tanto tempo e vocês vêm agora me perguntar ou me pedir para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Perceba que não era um problema só das pessoas, só de Jerusalém. Era também de quem caminhava com ele no dia a dia e que via os milagres. Isso quer dizer que as pessoas se acostumam com milagres, se acostumam com os feitos. E à medida que os feitos vão acontecendo, elas vão precisando de cada vez feitos maiores, até para que não perca a fé. E nós somos assim também. Temos um milagre hoje, amanhã se ele não vir, a gente já tem a fé fracassada. E às vezes tem que ter um milagre maior para poder alimentar a fé. Somos assim. E as pessoas chegaram em Jesus e começaram a questioná-lo. E em meio a essas pessoas todas, um grupo de gregos que estava em Jerusalém, e foram lá por causa da festa, mas também para saber de Jesus. Então precisavam um meio de contato para chegar em Jesus, e procuraram Filipe. Por que Filipe? Porque ele morava em uma cidade chamada Cesareia. Cesareia ficava próximo à fronteira de Decápolis. Decápolis, mais da metade da população de Decápolis era grega. Então Filipe falava grego e tinha um nome grego, e morava numa região onde os gregos eram vizinhos. E os gregos pensaram: para a gente chegar em Jesus, saber onde ele está e ter acesso a ele, temos que encontrar alguém que tenha acesso a Jesus. Encontraram Filipe. Filipe não quis assumir aquela bronca sozinho. Então ele foi procurar um amigo no qual andava junto com ele o tempo todo, André, que também tinha um nome herdado dos gregos, mas que não era grego e que não morava naquela região. Perceba, portanto, que em meio a esse diálogo com André, ele diz: os gregos querem ver Jesus, querem falar com ele. Então os dois vão falar com Jesus, como que abrindo caminho para os gregos, sabe? E à medida que chegam em Jesus, diz: Senhor, existem alguns gregos aqui e eles querem falar com o Senhor. Jesus não lhes dá resposta como quem diz: manda eles vir por meio de vocês, ou vamos encontrá-los em um lugar separado. Não, senhores, dá a impressão de que do jeito que Jesus chegou onde os discípulos estavam, e à medida que ele foi abordado por Filipe, imediatamente ele já deu uma resposta através de um sermão a estes, não se dirigindo propriamente aos gregos, mas é sabido pelo texto de que havia uma multidão enorme ali, inclusive os perseguidores estavam ali. Então eu suponho de que enquanto Filipe e André foi ter com Jesus, os gregos foram atrás deles e lá se juntaram para ouvir o que Jesus ia dizer. E o que Jesus diz é algo extraordinariamente maravilhoso. Se não perceba, venha comigo no que ele diz. Para entender esse texto, você já lida com um período histórico, dramático, de uma cidade que rejeitou o seu rei. Então você tem o primeiro cenário de rejeição total de Jesus. Você tem um segundo cenário de um Cristo com o coração quebrantado, choroso, porque aqueles os quais era para recebê-lo, o rejeitou. Em terceiro, você tem um grupo gigante de pessoas que mesmo vendo os milagres não conseguiram crer nele. Quarto, você tem um grupo de curiosos que querem ouvir a palavra para ver se é verdade, se as suas filosofias estão corretas. E os gregos não tratavam de evangelho, os gregos pensavam sobre o argumento filosófico. Tudo que eles queriam era argumento para a filosofia. É por isso que você vê Paulo se debatendo com os gregos lá em Atos 17. Logo entenda, diante dessa cena toda, Jesus, ao invés de responder perguntas, ele profere um sermão. E o sermão dele é maravilhoso. Começa no verso 23. Ele respondeu dizendo: é chegada a hora. O que Jesus diz agora é acerca de si mesmo, e envolve uma conjuntura, porque não apenas ele é o centro de tudo agora. Então tudo nele envolve o mundo em volta. É por isso que ele diz, talvez até com sentimento: é chegado a hora. Que hora ele está falando? Ora, ele está falando da hora mais dura, da hora do propósito acontecer, da hora da dor, da hora na qual ele de fato e verdade estava esperando. O que 33 anos e meio ele se preparou, ele diz: é chegada a hora agora. Como quem eu estudei a vida inteira para esse momento, eu trabalhei a vida inteira para esse momento. E que hora é essa? Ele diz: é chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ora, é uma expressão bonita,
mas diferente. É uma expressão bonita, mas com um conteúdo enorme. Por quê? Porque quando a gente olha aqui Jesus glorificado, ou ele será glorificado, o que te vem à mente? Pergunte para quem está pertinho de você. O que a palavra glorificado te traz à mente? Ora, glorificado traz à mente exaltado, grande, honrado, colocado num trono, não é verdade? Ora, vos disse que na cena anterior ele estava sendo glorificado por uma multidão, montado ele no jumentinho. Mas ele diz: agora é hora de ser glorificado. Se ele já tinha sido glorificado antes, sob o aspecto humano, de colocá-lo sobre um prisma alto, uma grandeza, de louvores, de alto e bom som. Só que o que Jesus quer ensinar aqui agora é que a glorificação que ele propõe tem um propósito inserido dentro dela. E para ele ser glorificado, tem uma série de coisas incluídas nisso. A glorificação que Jesus diz não fala da pompa, não fala do louvor, não fala do trono, não fala da grandeza, mas fala do que ele tem que passar. Ele não está falando da coroa que vem na cabeça. Se é coroa, é a coroa de espinho. Se é o cajado, é a cana na qual ele apanhou. Se é um trono, é a cruz na qual ele deitou. Ele não está falando de uma glorificação magnificante. Ele está falando de um preço no qual a glorificação segundo Deus traz. Rejeição. Ele acabava de ser rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo. Um preço caríssimo. Humilhação constante, uma opressão absurda, uma entrega total, uma submissão consciente, sabe? O que Jesus diz que ele está tendo agora é um esvaziamento de si mesmo. Para ser glorificado tem que passar por esse processo. Para ser glorificado tem que passar por essa moinha. Ele está dizendo, é chegada a hora, e você vai entender por que passa por esse processo. Ninguém que quer ter o nível que Jesus teve, alcançar o patamar que ele teve, ou andar na estatura que ele andou, ou andar na atmosfera que ele andou, vai fazer isso, vai chegar nesse ponto sem passar pelo que ele passou. Ninguém vai conseguir alcançar benefícios de glorificação se não estiver disposto a viver o que ele viveu. Sabe, e o mundo é uma proposta assim. Eu queria que você colocasse a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado. Diga, se você quer ser abençoado, galardoado, glorificado, a proposta é: aceite ser rejeitado, humilhado, criticado, oprimido, sujeito, esvaziado. Se a gente quiser o que ele teve, temos que estar disposto a beber o que ele bebia. Só que todos nós queremos trono, mas não queremos passar pelo caminho do trono. Todos nós queremos os louros da cruz, mas não queremos carregar a cruz. E foi ele mesmo quem disse: quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Por que eu não escutei uma glorificação agora? Um glória a Deus, isso é tão bom, anima o pregador. Porque nenhum de nós quer beber esse cálice. Os carinhas chegaram nele e disseram: Senhor, concede-nos que nós nos assentamos uma à direita, outra à sua esquerda. Ele diz: olha, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Estariam dispostos a beber o cálice que eu estou para beber? João e Tiago. E eles disseram: estamos dispostos sim, pode nos dar agora que a gente bebe. Jesus disse: na verdade beber vocês vão beber, mas conceder o que você está pedindo não é comigo, é com o Pai.
E ele reservou esse lugar para algumas pessoas. Perceba de que a glorificação que Jesus diz é diferente do que a gente espera. Até porque ele continua dizendo, na verdade, ou quem diz, verdadeiramente, eu vos digo, que o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz fruto. Ele está falando óbvio de si mesmo. Ele está falando óbvio de seu propósito. Ele está dizendo que ele nasceu com um propósito. E todos aqueles dos quais nascem com um propósito específico. Você vai entender que na sequência ele propõe que aqueles dos quais seguem ele, sigam um propósito. E todo propósito vem nele o preço do seu cumprimento. Todo propósito vem nele o preço de seu sucesso. Certa vez eu vos ilustrei aqui, através de um sermão, como era extraído o azeite usado no templo. Batido, moído, apertado, extraía, portanto, daquele processo todo das azeitonas com caroço, todo o arroz possível para sair o mais puro óleo. E da mesma forma, o cumprimento de propósito que Jesus está dizendo aqui é através de coisas arrochadas na vida. O problema é que a gente não gosta de aprender e de conviver com o arroz. Nós não gostamos de aprender com as dores, nem de sofrer. Mas o que Jesus tinha em mente aqui é nos ensinar que a promessa sempre é maior do que a dor. Ele aguentava porque os olhos dele estavam na promessa. Então não importa a dor, porque a promessa do Pai continua sendo maior do que qualquer dor que ele pudesse suportar. Profetiza isso para quem está pertinho de você. Diga assim: aguenta firme, ainda que te aperte, ainda que te torça, ainda que te oprima, ainda que te amasse, a tua promessa é maior do que toda essa dor. O problema é que a gente olha para a dor, mas não para a promessa. Mas quando você olha para a promessa te enche de esperança. Por quê? Porque o que te prometeu é fiel para cumprir até o fim. Nós cantamos isso agora mesmo. É por isso que o escritor dos Hebreus diz que Jesus suportou a ignomínia, desprezou a afronta, porque estava focando uma promessa superior. Ele diz: eu preciso morrer, e eu preciso ser colocado na terra e morrer para que eu possa produzir fruto. O que ele quer dizer é que ser um trigo vivo para esse mundo não resolve nada, não produz fruto algum. Então é preciso morrer para tudo aquilo que te quer vivo, para que os teus frutos como morto possam ser maior do que quando você estava vivo. Ele quer dizer que o único meio de conviver com Deus e ter sucesso é estando morto e não estando vivo. Andar com Jesus é morrer para tudo aquilo que antes vivíamos e viver agora abundantemente para tudo aquilo que Ele propõe. Então diga para quem está ao seu lado: chacoalhe essa pessoa aí, chacoalhe legal, bem gostoso, chacoalhe ela. E diga: você quer andar com Jesus? Quer estar vivo com Jesus? Então morra. A melhor coisa do mundo é estar morto. Porque enquanto estiver morto para o mundo, está vivo para Deus. Mas enquanto estiver vivo para o mundo, então eu não morri em Deus ainda. Aí ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la.
Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guardá-la para a vida eterna. Puxa, aqui Jesus, ele destrói os nossos argumentos. Porque a gente está cheio de mensagens, cheio de palavras bonitas, cheio de frases de efeito. Ame a vida. Ame a vida que você está. Faz um filme dos lugares bonitos. Ame os lugares. Ame a vida. E ele diz: não, 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 não. Você quer ir para o céu? Odeie viver nesse mundo. Não é diferente do que a gente escuta. Não, não, não. Por favor, pergunte para a pessoa inteligente. Tem gente inteligente aí em cima? Aqui embaixo tem também? Então pergunte para o inteligente perto de você e diga: não é diferente do que a gente escuta todo dia? Não é não? Você vai no psicólogo, o que ele diz para você? Cara, olhe no espelho, se olha como bonito você é. Olha a vida, ame viver, esse mundo é tão belo. Olha as cachoeiras, olha as praias, olha as montanhas, olha o sol. Vai ser feliz. Olha a vida. E Jesus disse: se você amar viver nesse mundo, você vai ficar com esse mundo. Mas se você odiar viver nesse mundo... Agora, aqui entra um problema para nós, porque a gente gosta de viver aqui. Não é verdade? A gente gosta dos prazeres que isso aqui oferece. Eu estou errado? A gente gosta das coisas que a vida nos propõe. E quer saber? A gente gosta dos prazeres, todos eles, não importa o tamanho deles. A gente quer todos. E alguns até dos mais esdrúxulos possíveis. A gente gosta de tudo que se propõe para a satisfação de nosso ego e de nosso corpo e de nossa vida. Aí a gente ama viver aqui. Afinal de contas, quem não quer viver mais? Tem alguém aqui que não quer viver mais? Tem alguém que quer morrer agora? Não tem ninguém. Nós temos 7 urnas para dar de presente esse ano ainda, novinhas. Ninguém quer. Eu estou tentando dar essas urnas desde 2013. Não achei um infeliz que queira. Ninguém quer partir. Porque a grande verdade é que a gente ama viver aqui. E Jesus disse: não, você tem que ter desprezo por essa terra. Você tem que ter desprezo por esse mundo. Você tem que ter desprezo pelas coisas dessa vida. Você tem que ter desprezo pelas coisas que satisfazem a tua carne. Porque quando você odiar isso, quando você não amar essas coisas, então você vai estar apto para viver o reino de Deus. Quanto menos você tiver nessa terra, mais você tem no reino dos céus. Quanto menos você viver com a cabeça nessa terra, mais você vai ter do reino de Deus. E quer saber? Os caras que mais trouxeram o céu para a terra foram aqueles que menos viveram com a cabeça na terra. E quer saber? Foram aqueles que desafiaram os conceitos humanos de viver. Foram aqueles que podiam ser rotulados como loucos. Gente que rastejava de joelho para tocar no pé de Jesus. Gente que tinha coragem de pular no mar bravio. Malucos de pedra, sim senhor, mas que desprezaram esta vida. O escritor dos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ele cita uma palavra tão linda, diz que estes dos quais aqui viveram, dos quais o mundo não era digno de tê-los, porque os tais que dizem tais coisas estão olhando para uma pátria melhor, superior, não dessa terra, mas dos céus, como herança guardada para eles. Eles confessaram que eram peregrinos e estrangeiros aqui. Como podemos querer o céu se amamos a terra? Como podemos desejar o céu se a nossa mente está nas coisas da terra? Não é um contrassenso? O que Jesus disse, e ele diz de maneira muito clara, verso 25, está claríssimo, não há interpretação. Poderia argumentar aqui como uma hermenêutica, com uma exegese diferente, mas o texto diz de maneira clara: quem ama a sua vida,
perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Não é uma maluquice? Entretanto, é o mais correto. Ele está dizendo: tire todo o teu pensamento dessa terra e coloque ele no céu. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, dando um conselho à igreja aos Colossenses, do capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz: irmãos, se vocês já morreram em Cristo e nele foram ressuscitados, então pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que estão da terra, porque as que são da terra são temporais e passageiras, mas as que são do céu são eternas. Então é um conselho muito prático. E ele continua e nos mostra que esse propósito de vida é um desapego constante, é uma renúncia constante. Por quê? Porque o verso 26 ele faz agora a declaração fatal dessa vida: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Até aqui eu vejo duas sentenças maravilhosas. A primeira: se alguém me quiser servir, siga-me. Ele propõe duas coisas aqui. Primeiro, servi-lo sem segui-lo não é possível. Servi-lo sem compromisso de vida com ele não é possível. Servir a Deus sem um comprometimento de mudança de vida tal qual Jesus convidou não é possível. E esse convite de Jesus é uma proposta de renunciar o meu velho estilo de vida e absorver um novo estilo de vida. Então, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu bebia, eu não devo beber mais. Se eu roubava, eu não devo roubar mais. Se eu cobiçava, eu não devo cobiçar mais. Se eu era avarento, eu não devo ser mais avarento. Se eu era ganancioso, eu não vou ser mais ganancioso. Se eu odiava as pessoas, eu devo amá-las agora. Se eu não perdoava, eu tenho que perdoar agora, porque esse é um novo estilo de vida. É por isso que ele disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aí então eu posso servi-lo a partir do momento em que eu estou seguindo ele, porque eu não posso servir Jesus tendo uma prática de vida diferente dele. Você está entendendo? Eu não posso dizer que eu sirvo a Jesus mentindo para o meu irmão. Eu não posso dizer que eu sirvo a Jesus sendo desonesto para com o meu próximo. Eu não posso, irmão. Então eu estou enganando a mim mesmo. Estou me colocando como que servidor daquele no qual disse: assim você não me serve. Por quê? Por favor, venha comigo num texto, Evangelho de Mateus. Jesus é tão intenso, tão intenso. Mateus no capítulo 7, verso 20, ele diz assim: portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, olha aqui, olha os crentes aqui. Estão aqui, os crentes estão aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem gosta de profecia aqui? Só uma mão. Ninguém gosta de profecia aqui? Eu gosto. Eu gosto, irmão. Gosto de uma profecia da pega, mas tem que ser de Deus. Nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres.
Pensa comigo, querido, ó, 3 coisas poderosas: profecia, expulsar capiroto e fazer milagre. Pensa, X-Men da fé, irmão. Imagina um cara ter tudo isso num cara só: profecia, expulsar capiroto e fazer milagre, irmão. Agora imagina um cartaz aqui: quarta-feira, não percam, vai estar aqui o irmão, expulsa os 7 capas, o irmão que revela a sua vida, o irmão que profetiza o seu futuro, o irmão que te promove todo milagre. Você acha que vai faltar lugar aqui ou não? Você vai vir? É claro que vai. Me engana. Vem nem que seja para ver. Até aqueles que sentam lá atrás, senta aqui para ver. Chega cedo, filma, e depois, ó, o irmão é de Deus, pastor não é não. Pastor prega duro, mas o irmão, ó, profetia, ó, profetia mesmo. Que profecia não leva muito em consideração. Mas eles chegam diante de Jesus e dizem: nós temos esse currículo, tríplice currículo. A resposta de Jesus, no verso 23: então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Saber o que é certo e fazer errado. Saber que tem que ser justo e praticar injustiça. Então não é possível servir a Jesus sem segui-lo. Por quê? E como é servir a Jesus? Diga para quem está ao seu lado: o único jeito. Melhora isso e diga: o único jeito de servir a Jesus é servindo pessoas. Mas tudo aquilo que eu faço para o meu próximo, se não for copiado de Jesus, eu faço com interesse. Faço esperando a resposta. Faço esperando o benefício. Eu só faço bem para alguém sem esperar em troca, se eu estiver seguindo Jesus. Do contrário, até um obrigado, eu espero a resposta. Certo dia Jesus contou uma parábola. E ele disse: quando você for fazer uma festa, um churrasquinho na laje, não convide os seus amigos chegados. Nossa, que triste. Não convide as pessoas que você gosta, disse ele. Não convide as pessoas nas quais são seus amigos. Porque estes, quando eles fizerem um churrasco, porque você fez na sua casa, eles vão te convidar. Convide aqueles os quais estão pelas ruas, que você não conhece e que não pode te dar nada em troca. Jesus nos quebra, irmão. Tem coisa que ele não podia ter falado, não é não? Porque como é que a gente vai fazer? Agora que eu estou de relógio, eu perdi a hora. Só Jesus na minha vida. Me dá só mais um minutinho, por favor. Perceba que ele é duro. Por quê, irmão? Que Jesus diz isso com tanta veemência: aquele que me serve deve seguir-me. Porque a sua proposta após a sentença é muito grande. Ele diz assim: e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aí, dentro da proposta, ele faz uma promessa e diz: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Uau!
Agora, Jesus, me dá o que eu gostaria, a honra. Mas para merecer a honra do Pai, eu tenho que antes andar como Ele andou, servir como Ele serviu. E todos nós queremos ser honrados, mas nem todos estamos dispostos a servir como Ele serviu. Como as horas voam e eu não posso ir mais longe. O verso 27, Jesus disse assim: agora o meu coração está angustiado. Por isso Ele disse: é chegada a hora. Meu coração está angustiado. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas se foi para isso que eu vim? Ele diz: olha, eu estou com o coração apertado aqui. Eu estou com o coração apertado porque Jerusalém me desprezou e eu chorei por ela. Eu estou com o coração apertado porque mesmo ressuscitando um Lázaro, as pessoas ainda não creram em mim, nem mesmo meus irmãos. Eu estou com o coração apertado porque agora eu sei que o relógio está contando para os dias finais. Eu estou com meu coração apertado porque sei que de agora em diante as horas até a cruz já estão determinadas. Mas o que vou fazer? Vou pedir ao Pai para passar de mim, para não sofrer essa hora? Se foi para isso que eu vim? Então você vê uma cena aqui de Jesus inusitada. Você vê Ele sendo franco, sincero, aberto e humano. Jesus está sendo franco aqui. Ele está colocando o coração dele para fora. Ele está mostrando que ele é humano aqui. Ele está mostrando que ele tem sentimentos, que ele pode se solidarizar com a sua dor, com a minha dor, que ele tem a mesma habilidade que eu e você temos de ser companheiros um do outro, na alegria ou na tristeza. Ele está mostrando aqui o seu próprio coração, dizendo: meu coração está apertado, está angustiado. Mas aí Ele mesmo nos dá a saída extraordinária. O verso 28, Ele diz assim: Pai, glorifica o Teu nome. Quem, com um coração apertado como Ele, sabendo que a hora da morte se aproximava, iria tirar o foco de si mesmo e dizer: Pai, glorifica o Teu nome no meu sofrimento, glorifica o Teu nome na minha dor, glorifica o Teu nome na minha angústia. Bote a mão no ombro de quem está perto de você. Pergunte para essa pessoa tão querida e amável. Diga: na hora da angústia, na hora da dor, na hora do aperto, o que vem a você? A autocomiseração ou o desejo de que Deus seja glorificado na sua dor? Seja franco. Vamos ser francos. Quando a gente está na dor, o que a gente quer? Vou elencar 3 coisas. Primeiro, o alívio. Segundo, que as pessoas à nossa volta tenham misericórdia de nós. Terceiro, que cuide de nós. Quarto, que nos paparique. É ou não é verdade? Porque fragilizados, nós queremos ser o centro da atenção. Achamos que a nossa dor nos propõe ser o centro da atenção. Mas Jesus faz diferente. Ele diz: a minha dor deve servir para te glorificar. Você consegue dizer isso? Você consegue olhar para você mesmo e dizer: a partir de agora, Senhor, a minha dor vai servir para te glorificar. Nunca mais eu vou reclamar das coisas, nunca mais eu vou murmurar, nunca mais eu vou falar coisas que não devia, nunca mais. Mas a partir de agora, em meio à dor, eu vou dizer: Senhor, glorifica o Teu nome na minha dor. Porque fazendo assim, talvez o Pai vai te responder o que respondeu para Jesus.
O pai diz assim: então veio uma voz do céu e disse: já o glorifiquei, e outra vez glorificarei. O pai está dizendo assim: até agora, meu filho, tudo que aconteceu com você glorificou o meu nome. E a partir de agora, tudo que acontecer, eu vou tornar a glorificar o meu nome. O pai está dizendo a ele uma garantia. Eu queria que você dissesse a garantia para quem está perto de você. Diga: a garantia da glorificação na dor. É o pai te dizendo assim: quando essa dor acabar, a minha coroa vai fazer você olhar para trás e dizer: realmente estou pronto para uma nova dor. Por quê? Porque a glorificação dessa te fez vitorioso. O fato de Deus te ter feito vencer uma te capacita para vencer outra. Olha o que Jesus caminha. Eu preciso terminar. Aí a multidão que ouviu essa voz disse assim: é um trovão. Aí outro diz: não, está enganado, é um anjo que falou com ele. Aí Jesus, vendo que as pessoas estavam perturbadas por causa da voz, então disse: essa voz não veio por minha causa, gente. Ela veio para que vocês creiam. Ela veio por causa de vocês. O paizinho está falando alto e bom som para vocês saberem que eu estou nele e que eu sou a voz dele aqui. Então ele profere algo lindo. Verso 31 e 32. Eu vou concluir essa mensagem te mostrando 3 sentenças irrevogáveis. Eu fiz toda essa introdução para chegar aqui nessas 3 sentenças irrevogáveis, e que outro dia a gente vai pensar mais nelas, mas eu preciso só te mostrá-las. A primeira sentença que Jesus dá, e é irrevogável, ele diz: agora é o tempo do juízo deste mundo. É a primeira sentença. Você está com a sua Bíblia aí correndinho? Pega ela aí correndinho. Ou olha na tela que o menino vai correndinho colocar para você. A primeira sentença de Jesus, no mesmo texto do capítulo 12. Olha o que Jesus diz. Ele está dizendo: o juízo desse mundo está decretado a partir de agora. Por favor, verso 45. Aliás, 44, olha o que Jesus diz. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que enviou. 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo como o Pai me disse. Ele coloca aqui a sentença, dizendo: a partir de agora, a condenação está aqui, o juízo está colocado. Quem creu será salvo. Quem não creu, a própria negação da fé já o julgou. Você está entendendo? É por isso que cabe a nós a promulgação do Evangelho. Mas isso é para outro dia. A segunda sentença, Jesus diz assim: agora será expulso
o príncipe desse mundo. Irrevogável. A primeira sentença, irrevogável. Não tem como tirar o julgamento mais, já foi determinado. A segunda sentença, irrevogável. Ele diz: será expulso o príncipe desse mundo. Esse cara, o príncipe Satanás, venceu ele pela primeira vez, ferroando-lhe o calcanhar. Ele disse: mas vai chegar o dia em que eu vou lhe esmagar a cabeça. Deixa eu te mostrar isso rapidão. Vem comigo, por favor, aos Colossenses. Como ele faz essa vitória acontecer? Rapidão, só essas leituras para você ir para casa pensando nisso, dando glória a Deus. Aos Colossenses, olha o que Paulo diz. Fala de uma forma tão gloriosa. Capítulo 2, verso 13, diz assim: a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Ei, diga para quem está ao seu lado: Jesus não vai triunfar, ele já triunfou. Você não entendeu? O diabo não vai ser derrotado, porque ele já foi derrotado. Você tem que crer nisso. Você não pode dar brecha para ele. Você tem que crer nisso. Quando ele se apresentar, você pode dizer: você já foi derrotado pelo meu Senhor. Por quê? Paulo diz no mesmo Colossenses, no capítulo 1, verso 15, por quê? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência. Por quê? Porque o Pai precisava disso. Vem comigo, por favor, aos Efésios capítulo 1, verso 18. Oro para que também sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o se sentar à sua direita nos céus. Olha bem isso. Acima, ali diz muito. Aliás, leia comigo esse texto. Leia, vamos lá, 1, 2, 3. O próximo versículo, verso 23. Sabe onde o Pai colocou ele? Acima de tudo. Vou ler outro texto para você se animar. Apocalipse capítulo 3. Venha comigo correndinho para você dar um glória a Deus. Verso 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau! Disse Marcos, ele chega diante dos discípulos e diz: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Mas o que é lindo é o que Paulo cita: Deus o colocou acima de todo principado, de todo poder. Então repita comigo:
Jesus, acima de tudo, é Deus, é Senhor. Abaixo de Jesus, partilhando do seu poder, está a igreja, que é seu corpo. Por que você está com medo do diabo? Por que você teme ele? Por que você teme ele? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Romanos, no capítulo 16, ele disse: muito em breve o Deus dos céus esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Por que teme? Se o Senhor está acima de nós, está em torno de nós e está dentro de nós, então o príncipe deste mundo foi expulso. Por quê? Essa pergunta tem que ser respondida por você. Eu vou dizer de novo, tá bom? Minha Bíblia está fechada, não vou ler de novo não, tá bom? O príncipe deste mundo tem que ser expulso. Como ele será expulso? Quando ele será expulso? Quem o expulsará? Quer a resposta hoje ou quer semana que vem? Levante a sua mão direita comigo assim. Descansa ela sobre o ombro mais próximo. E diga: credenciado para expulsar o príncipe deste mundo todos os dias. Oh! Não aceite ele na sua vida. Venha. Não aceite ele. Não aceite as obras dele. Não aceite o chifre dele, o rabo dele. Não aceite nada dele. Porque nós fomos feitos em Cristo, a sua igreja, com autoridade para expulsá-lo. A terceira e última sentença irrevogável. Disse Jesus: quando eu for levantado na cruz, todos eu atrairei a mim. Ele está falando do poder salvador da cruz, do evangelho da cruz, que outro dia eu vou falar para você. Queria que você ficasse em pé. Eu quero terminar esta reunião te convidando a exercer a autoridade e domínio que Jesus colocou sobre você. Jesus disse: agora será expulso, porque a igreja iria nascer. E onde a igreja chegar, as trevas precisam sair. Por quê? Porque disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Portanto, onde a igreja chegar, as trevas têm que sair. Na casa que você entrar, as trevas têm que sair. Agora é hora de você assumir esse compromisso diante de Deus. O diabo não mais vai te vencer. Diga isso para quem está pertinho de você. Diga: o diabo não mais vai te vencer. Oh, o maligno não mais vai vencer a sua casa. O diabo não vai vencer a sua família. Você tem coragem de dizer isso em alto e bom som? Então diga comigo: em nome de Jesus, o maligno não mais vai vencer a minha casa. Não mais vai vencer a minha família. Não mais vai vencer dos meus negócios. Porque hoje eu me levanto como igreja de Jesus. Feche seus olhos. Oh Espírito de vida,
Ó Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito que tudo pode. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, a tua igreja, Senhor, precisa entender isso. Ela precisa compreender o poder de Jesus entronizado nos céus. Ela precisa compreender, Pai, que Ele a fez. Ele a fez como cabeça nessa terra. Ele colocou como seu corpo aqui nessa terra, mas como governo aqui nessa terra. Portanto, aonde a tua igreja plantar os pés, aonde ela chegar, as trevas têm que sair. Aonde a tua igreja tiver, as trevas têm que respeitar. É por isso, Senhor, que eu me levanto com a tua igreja agora, para não apenas orar, mas para declarar sobre todos os que estão aqui os poderes das trevas anulados, as obras de feitiçaria e Satanás anuladas, as obras de maldição anuladas, toda palavra de maldição quebrada, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi lançado, seja verbal, seja por pensamento, que tenha dado legalidade ao diabo e aos seus asseclas, em o nome de Jesus, essa igreja os derruba agora, essa igreja os vence agora. É na autoridade do nome de Jesus que nós nos levantamos como igreja e repreendemos todo espírito que atua nos casamentos, que atua nas famílias, que atua nos lares, que promove o divórcio, que promove a contenda, que promove a angústia, que promove as dores. Nós nos levantamos como igreja e declaramos: falida, falido, falido, falido toda a arma de Satanás, todo projeto de Satanás, toda a ação do diabo, seja agora quebrada, seja agora impedida, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus.